Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade a mais um capítulo do nosso livro O Nome de Jesus, de Kenneth Reagan. Agora vamos para o capítulo 6, Autoridade no Nome. Há poder no nome de Jesus Cristo. Quando apareceu a João na ilha de Pátmos, ele disse: "E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno." Apocalipse 1:18. Aquele que tem a chave é a pessoa autorizada. Nesse versículo, Jesus nos assegura: eu sou a pessoa autorizada. Pouco antes de subir para sentar-se à destra do Pai, Cristo declarou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28:18. Ele passou imediatamente a delegar à igreja seu poder na terra. Para delegar à igreja o seu poder na terra. Portanto, ide, Mateus 28:19. E prometeu: e estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. Ao que creem em meu nome. Mateus 16:17. Jesus nos deu autoridade, porque seu nome está acima de todo nome e é reconhecido em 3 regiões: no céu, na terra e debaixo da terra. Os anjos, os homens, os demônios têm de curvar-se diante dele. Este nome pertence a nós e nos foi permitido usá-lo. Ele nos comissionou: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mateus 28:18, 19, Marcos 16, 17 e 18. Talvez algumas pessoas digam: a cura divina foi abolida, o falar em língua já cessou, e a igreja não tem autoridade alguma sobre Satanás e os demônios. Hoje em dia, não se pode expulsá-los. Isso não é verdade. Os sinais acompanham o nome de Jesus e os que creem nele. Se o seu cônjuge ou um amigo acompanhá-lo a algum lugar, ele estará junto de você. Então, esses direitos seguem os cristãos. Isso era somente para a igreja do primeiro século. As pessoas religiosas podem dizer: se fosse assim, o nome de Jesus não nos pertenceria, porque é nele que os sinais acompanham aqueles que creem. É nele que os sinais acompanham aqueles que creem. Se não possuímos essa forma de autoridade, logo, pessoa alguma nasceria de novo hoje em dia. Porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Bendito seja Deus, o nome de Jesus realmente nos pertence. Graças ao Senhor, a salvação por meio dele. Há, porém, mais do que a redenção nesse nome. Essa prerrogativa ainda abrange toda a majestade e toda a glória, já manifestada em qualquer tempo. Deus elevou Jesus à posição mais alta do universo. Cristo está sentado à destra do Pai nas alturas, muito acima de qualquer outra autoridade. O Altíssimo otorgou a seu Filho o nome mais sublime, conferindo-lhe honra, glória e poder. Cristo, com seu corpo ressurreto, está à destra do Pai. O nome de Jesus tem, portanto, o poder, a dignidade e toda a glória que o Mestre possui e o representa. A mais alta magnificência está nesse nome, e nos foi doado com a salvação. A igreja tem sido rica desde seu início. Mesmo assim,
Pensando demonstrar humildade, muitos ficam sentados cantando: peregrino por aqui como mendigo, passando calor e frio. Ou é só fazer para mim uma cabana e um cantinho lá na glória. Isso não é ser humilde, mas ignorante. Temos uma rica herança, o nome de Jesus. Queira Deus que possamos ter pelo menos um vislumbre do significado dessa bênção. Com muita frequência, os textos bíblicos que ministramos caem em ouvidos surdos. Que o Senhor nos revele aquilo que a Sagrada Escritura nos diz acerca do nome de Jesus. Quem não conseguiu obter esse discernimento, quero citar parte do seu texto com o subtítulo Terra Nova à Vista. Lembre-se, ele escreveu isso há vários anos. Hoje conseguimos aprofundar-nos mais no assunto do que se conseguia na época em que ele escreveu o seguinte: quem dera que nossos olhos fossem abertos e nossa alma ousasse subir para o âmbito da onipotência, onde o nome significaria para nós tudo quanto o Pai investiu nele. Que vivamos à altura dos nossos altos privilégios em Cristo. Este é praticamente um planalto inexplorado na experiência cristã. Aqui e ali, alguns de nós costumamos experimentar autoridade investida no nome de Jesus. Temos visto os coxos andarem, os surdos ouvirem, os cegos verem, e os que andavam à beira da morte trazidos instantaneamente de volta à saúde e o vigor. Até o momento, no entanto, nenhum de nós conseguiu ocupar um lugar permanente em nossos privilégios e habitar onde podemos desfrutar da plenitude da força desse poder. Smith Wolf teve essa profunda experiência em seu livro Evangelify, A Fé que Sempre Aumenta. Ele conta-nos que foi ao país de Gales para orar por um enfermo chamado Lázaro. Esse homem tinha sido um líder na congregação, trabalhava durante o dia nas minas de estanho e pregava à noite até se esgotou fisicamente e ficou doente. Contraiu tuberculose e ficou 6 anos incapacitado, confinado à cama. Deus falou com Igor Ross e mandou que ele intercedesse pela cura de Lázaro. Quando Smith entrou no quarto, o enfermo parecia um esqueleto com a pele esticada sobre os ossos. Smith esforçou-se para levá-lo a liberar sua fé e crer no Todo-Poderoso. Aquele homem, porém, tinha amargura. Outras pessoas já haviam orado por ele e por isso questionava por que ainda não tinha sido curado. Afinal de contas, dedicara sua vida ao Senhor, trabalhando de dia e pregando à noite. Sem desanimar, Igor Ross disse às pessoas que o hospedavam: seria possível arrumar 7 irmãos em Cristo para orar comigo pela libertação dele? Assim, 7 pessoas mais o Igor entraram no quarto onde o doente estava à beira da morte. Os 8 cristãos fizeram um círculo ao redor da cama, com as mãos dadas. Um dos irmãos pegou em uma das mãos de Lázaro e o pegou a outra, a fim de incluí-lo no círculo. Então o Igor disse: não vamos orar, mas apenas usar o nome de Jesus. Em seguida, todos se ajoelharam e sussurraram aquela única palavra: Jesus, Jesus, Jesus. O poder de Deus desceu entre eles, então subiu uma outra vez. 5 vezes manifestou-se e sumiu de novo. Sumiu de novo, enquanto o grupinho falava aquele nome magnífico. Mesmo assim, o doente na cama não se comoveu. Na 6ª vez, o poder do Altíssimo desceu e permaneceu sobre aquele homem. O poder de Deus está aqui, o Igor disse a ele. É só você aceitar. Os lábios de Lázaro começaram a mover-se. Fez uma confissão e desabafou. Tenho sentido amargura em meu coração e sei que entristeci o Espírito Santo. Estou incapacitado.
Não posso levantar minhas mãos, nem levar uma colher à minha boca. Wigglesworth argumentou. Arrependa-se e o Pai Celestial irá ouvi-lo. Ele arrependeu-se, exclamou, ó Deus, que isso seja para a tua glória. Quando disse isso, o poder do Altíssimo alcançou. Wigglesworth contou. Enquanto repetíamos o nome de Jesus, a cama sacudiu e Lázaro tremeu. Eu disse às pessoas que estavam comigo, pode descer agora para o outro andar. Esta obra é toda de Deus. Eu não preciso ajudá-lo. Fiquei sentado e observei aquele homem levantar-se e vestir-se. Cantávamos a doxologia quando ele desceu as escadas. Recomendei-lhe contar o que havia acontecido. Então logo se espalhou a notícia de que Lázaro havia sido curado. E as pessoas vieram de todo o distrito em derredor para vê-lo e ouvir seu testemunho. Assim Deus levou a salvação às pessoas. Um dos líderes de certa denominação do Evangelho Pleno contou uma experiência pela qual passara em sua juventude. Começou a pregar com 14 anos. Quando estava com 16, realizou uma reunião da mocidade e ficou na casa do pastor cujos filhos regulavam com a idade o jovem ministro. O pastor foi chamado para pregar em um sepultamento em outro estado. Durante a ausência dele, às 2 da madrugada, um dos membros da igreja dirigiu-se à casa pastoral, contando que uma menina de 3 anos estava muito doente e havia tido convulsões. A esposa do líder da igreja preparou-se para ir ao lado da enferma para orar. Embora a mulher estivesse envolvida no ministério do marido, não tinha vocação para ministrar. Por isso pediu que o jovem ministro, um rapaz de apenas 16 anos, fosse com ela e intercedesse pelo caso. O evangelista me contou. A criança tinha convulsões. Impus as mãos sobre ela e orei. Fiz tudo quando já vira alguém fazer e falei tudo o que eu vira alguém falar. No entanto, nada aconteceu e a menina continuou com o mesmo quadro. Então a esposa do pastor começou a cantar. Louvado seja o Senhor, glória a Deus, aleluia, Jesus, 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 Jesus. Estávamos de joelhos, um por um, seguimos o exemplo dela. Cantamos louvores e clamamos o nome de Jesus. Enquanto estávamos cantando, a criança ficou quieta. De repente, e as confusões cessaram. A criança ficou quieta de repente e as confusões cessaram. Paramos de cantar, ficamos conversando cerca de 10 minutos e a criança parecia estar bem. Então, de súbito, ela entrou novamente em convulsões, novamente oramos. E impus as mãos sobre ela, ungia com óleo e proferi palavras quais já tinha ouvido. Repreendi o diabo e ordenei. Saúde para a criança, fiz todo o possível, mas parecia que não funcionava. Depois de pouco tempo, a esposa do pastor recomeçou a cantar, repetindo várias vezes o nome de Jesus. Ela não passou ainda a glorificar o Salvador e o eterno Deus. Um por um fizemos o mesmo. Cantamos louvores ao nome do Senhor e o glorificamos. De repente, todas as convulsões cessaram. Ele continuou visitando aquele lar durante vários dias até certificar-se da cura da menina. Há poder nesse nome. Era isso que ele se referia quando escreveu: alguns de nós temos experimentado a autoridade investida no nome de Jesus. Até agora, entretanto, pessoa alguma tem conseguido estabelecer um lugar permanente nesse nosso privilégio e firmar-se onde podemos desfrutar da plenitude da força desse poder. Quem não declara algo que expressa as minhas convicções? Eu mesmo tenho dito exatamente essas palavras. Temos uma convicção de que antes de o Senhor Jesus voltar, haverá um exército poderoso de cristãos que aprenderão o segredo de viver no nome, reinar nesta vida de forma vitoriosa,
transcendente, ressurreta, semelhante ao Filho de Deus entre os homens. Aleluia. Kenyon continuou. Se apenas a nossa mente pudesse compreender, entenderíamos o fato de que Satanás está paralisado, despojado da sua armadura pelo Senhor Jesus, e a doença lhe obedece. Ao som de sua voz, todas as enfermidades logo desaparecem. Portanto, é fácil viver no âmbito da ressurreição. Mateus 8, 5 ao 10. 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O que disse o centurião romano para deixar Jesus tão admirado? Posso parafrasear o que ele disse: dize-me somente uma palavra. Assim como tenho autoridade sobre esses homens que obedecem às minhas ordens, tu tens domínio sobre as enfermidades. Tu és o Senhor que repreende os demônios, governas as leis da natureza e tens poder sobre todas as doenças. Tudo quanto precisas fazer é ordenar e elas irão obedecer-te. Amém. Nós já terminamos aqui mais um capítulo do livro O Nome de Jesus, Kenneth Hagin. Até a próxima!